E você acompanhou com exclusividade aqui no Canal Rural as taxas de juros do custeio para o Plano Safra 2021, que devem ser apresentadas no próximo dia 15 de junho em cerimônia oficial. A expectativa agora é sobre os programas de investimento. O governo já sinalizou quais devem ser as prioridades. Vamos saber os detalhes completos de tudo isso com o Benedito Rosa. Benedito, muito boa tarde. Quais devem ser as prioridades do governo para as linhas de investimento? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. O anúncio que o governo fará dia 15 relativamente aos encargos financeiros do Plano Safra de Ouro não devem trazer novidades substanciais em relação às taxas de juros cobradas atualmente e o que deve ocorrer em termos de diminuição. A ministra Tereza Cristina anunciou uma redução da ordem de 25% e deve ser por aí mesmo em relação ao que vai ocorrer com relação aos programas de investimentos administrados pelo BNDES. As taxas de juros não podem baixar muito porque o governo não dispõe de recursos adicionais para equalizar as taxas de juros, ou seja, os tais 10 bilhões de reais que são alocados para a equalização de taxas de juros todos os anos, ano safra, não foram aumentados diante do cenário de dificuldade que estamos atravessando. A ministra chegou a pleitear mais e não foi possível. E se o governo baixar as taxas de juros, se baixar muito, haverá um aumento na demanda e provocará uma falta de recursos mais adiante. Esse risco o governo politicamente não quer ter. E Kellen sabe que muitos produtores, aqui mesmo no Canal Rural, perguntam, mas se a Selic teve um tombo de 2/3, coisa parecida, dependendo do mês que a gente considera, por que na taxa de juros do crédito controlado também não pode ter? Ora, o que é preciso que os amigos e amigas saibam é que esse dinheiro tem um custo para o governo que depende de um sistema financeiro arcaico, caro, concentrador, e os bancos em oligopólio tiram proveito, seja em época de expansão, seja de retração. E com isso, o custo começa com o custo da captação do BNDES de recursos para investimentos, que segue a taxa de longo prazo, que está fixada no primeiro quadrimestre desse ano em 5,09%. Em cima disso daí vem mais 1% do spread do BNDES, mais 2,5% a 3% de spread dos bancos. Ora, já estamos com 9% de custo de captação de recursos para investimentos. Então, ainda mais, vem ainda o custo administrativo e tributário, fazendo com que a margem que o governo tem que equalizar, ela pesa quando se fala de programas que envolvem muitos recursos. Por exemplo, o Modefota consumiu 7,3 bilhões de reais nesse ano safra ainda vigente. O programa ABC, 2 bilhões. Então, um percentual, ainda que pequeno, sobre um total muito grande, representa um peso substancial. É por isso que a gente responde a quem nos pergunta, aos agricultores, de que, olha, a queda na Selic não é proporcional à queda na taxa de juros que o financiamento rural, porque no intermediário é o nosso sistema financeiro custoso, complicado, burocratizado, e que está numa direção ruim, que é de concentração do crédito. Assim, por último, as prioridades deverão continuar as mesmas, nem há muito motivo para mudar. Ou seja, a infraestrutura, a modernização, a irrigação, o programa ABC para nos adaptarmos à nova conjuntura ambiental mundial e o Pronaf. Esses deverão ser as prioridades que serão mantidas. Obrigada, Benedito Rosa, pela presença, pela participação.